Vamos entrevistar agora aqui para essa edição digital do Festival Animage, o animador Sávio Leite, que está participando do festival com o curta Vênus, Filó, a Fadinha Lésbica. Esse curta ele está na mostra, no programa Amor, Swing e Simpatia, que é um dos programas de curtas do festival, que reúne filmes que participaram do festival nos últimos anos, né? E aí, tudo bem, Sávio? Tudo bem, Júlio. Tranquilo, né? Então, o título do filme é Vênus, Filó, a Fadinha Lésbica. Ele é baseado em um poema de Hilda Hilst e ele tem uma narração gravada pela atriz Helena Inês, que é uma das grandes atrizes do cinema brasileiro, talvez uma das mais importantes, com a importância tão grande quanto a de, por exemplo, Fernanda Montenegro e Sônia Braga, que são mais famosas, mas Helena Inês participou de muitos clássicos e ainda está nativa, é uma grande cineasta também. Só que o nome o título do poema original era Filó, a Fadinha Lésbica. Por que você acrescentou Vênus no início? Então, primeiramente, assim, um prazer enorme estar aqui no Animage, que é um festival que eu tenho uma estima muito grande por ele, e fiquei super feliz assim de vocês terem escolhido esse filme para estar nessa edição online aí em 2021. Bem, por que eu coloquei Vênus antes do Filó Fadinha Lésbica? Na verdade, eu tenho uma série de animações que desde que eu comecei a fazer animações, eu coloco esses nomes de deuses gregos, assim. Eu acho que a mitologia grega, greco-romana, é um manancial muito grande, assim, de histórias que a gente pode tirar. E eu já tinha feito de quase todos os planetas, já tinha feito Plutão, Marte, Mercúrio, Saturno, Terra, o Terra até participou do Animais também, e quando veio, eu estava com vontade de fazer Vênus, só que quando eu li esse texto da Hilda Hilst, eu achei esse texto maravilhoso. Primeiro, eu preciso fazer um contexto sobre esse texto da Hilda Hilst. Assim. Eu sempre admirei essas pessoas mais undergrounds, inclusive Hilda Hilst, que é uma grande escritora brasileira, mas muito pouco lida. E eu li a obra toda dela e descobri um livro que era um livro pornográfico. Assim, depois eu fui ler, porque ela, por mais que ela era reconhecida uma grande escritora, ela não vendia quase nada. E aí uma vez ela falou, eu vou fazer um livro de poemas pornográficos, erótico, que brasileiro adora uma pornografia, uma putaria, e vamos ver se vende. Não vendeu, mas eu acho o livro uma obra-prima. Desde que eu li o livro pela primeira vez, eu queria fazer alguma coisa com algum dos textos. E veio a calhar esse texto da Filó, a Fadinha Lésbica. E como a Filó para mim, ela é um ser encantado, ela está mais perto da divindade do que da humanidade, vamos dizer assim. Eu, por essa por ela ter uma carga erótica muito grande, eu quis que esse filme chamasse Vênus, só Vênus. Não chamasse Vênus Filó, a Fadinha Lésbica. Mas aí a gente teve uma grande felicidade dele ter sido selecionado para Berlim, né? E aí, Berlim, eles pegaram o filme e deram esse nome para o título do filme. Na verdade, essa culpa é de Berlim, não é minha. Vênus, não era para colocar o nome do texto, entendeu? Filó, a Fadinha Lésbica. Mas aí pegou e foi, e tá, e é isso. Interessante. Como ele falou aí, o filme foi lançado em 2017 e no Festival de Berlim, a Berlinale, né, que é um dos maiores festivais de cinema do mundo, um dos mais importantes, ao lado de Cannes, Veneza, Toronto. Então, o filme começou em Berlim, foi uma grande estreia, representou o Brasil num dos maiores festivais do mundo, na mostra principal de curtas, e depois o filme participou de, acho que, mais de 50 festivais e ganhou muitos prêmios também, né? E como você já antecipou aí, o conteúdo do poema era erótico e o filme também manteve essa característica, né? Só que eu fiquei com a sensação de que o filme vai além, ele é mais explícito ainda, ele é mais
pornográfico ainda do que o conto. Por que você fez essa opção de enfatizar ainda mais esse lado erótico de maneira mais explícita mesmo? Pois então, eu acho porque assim a própria animação assim, ela permite essa liberdade maior, sabe? Lógico que eu estou lidando ali com um texto cânone assim para mim da literatura brasileira. Eu queria respeitar esse texto o máximo possível. Mas eu acredito no poder do cinema e muito mais da animação, que a gente pode ir além do que está falando ali no texto. Eu não sei se é uma má influência que eu tive desde muito cedo, desde que eu comecei a fazer cinema, de Godard, que eu gosto de colocar essas coisas que, em vez de esclarecer, confunde mais, entendeu? E como aquele texto ali, cara, era um texto difícil, né? Porque eu sou um homem cis, tocando num assunto que é lésbico e tal, então como que ficaria isso? E aí eu achei que permitiria algumas liberdades, assim, sabe? Ia ir um pouco além, assim. Não representar a Filó apenas como uma mulher do sexo feminino, ela tem um poder muito grande, assim, o texto sugere isso, sabe? O que cresce nela, o que acontece com o corpo dela quando ela está no ato sexual. Então, deu uma vontade assim de ir um pouco além. Eu acho que os textos da Hilda eles são abertos nesse tipo de interpretação, sabe? Eu assim, não sei se você vai perguntar isso, mas eu vou falar. Eu tenho uma vontade de fazer de outro texto dela, assim, só que esse outro texto dela eu acredito que ainda vai muito mais além, assim, sabe? Do signo que ela colocou e o signo hoje que a sociedade vive, tudo que vive, eu acho que pode ir um pouco a mais, assim, em questão visual. Mas, assim, sempre respeitando muito esse texto, sempre com uma reverência muito grande para o texto, assim, porque o texto é muito bom, ele é muito imagético. Eu acho que ele é até difícil de ser, de ser mostrado, porque o texto já é completamente cinematográfico. É difícil ir além do texto, assim, porque o texto também ele já é muito de imagens, ele é muito cinematográfico, ele já te mostra o caminho. Mas eu acho que assim a gente tem que dar também, né? Tem que dar a nossa contribuição assim. A gente está passando de um signo que é a literatura para um signo cinema, então a gente tem que acrescentar um pouco. Eu não sei se eu consegui, mas pelo resultado e pela visibilidade que o filme teve, ainda tem, né? Porque o filme é de 2017, ele está aí hoje, ainda rolando em alguns festivais. Então eu acho que ele ainda tem um peso muito forte, assim, sabe? Uhum. Como é que foi construído o filme tecnicamente? Você fez tudo no computador, usou papel? Se eu não me engano, eu acho que você usou vídeos eróticos encontrados na internet, GIFs. Como é que foi essa construção? Então, na verdade, a construção, eu chamei o Denis Leroy, que é um parceiro aqui de Belo Horizonte, que já tinha trabalhado no Terra, para trabalhar no Vênus também. E a gente chegou à conclusão de usar como referência esses GIFs eróticos que abundam na internet, né? GIFs de toda forma possível. E o GIF, se a gente pensar, ele é o princípio da animação, né? Ele pega os quadros principais, repete aquela cena, só que aquela cena é repetida, né? Então a gente quis usar esse dispositivo assim, só usar GIF, e os GIFs a gente rotoscopiar eles para o filme. Então não foi usado nenhum papel, que para mim, eu acho triste isso, não usar papel. Porque eu fico até brincando que quando eu faço financiamento coletivo, às vezes eu coloco assim, como recompensa, artes originais dos filmes antigos. E esse não tem uma arte original, porque ele é todo assim, né? Original, vamos dizer assim, no papel, porque ele não é materializado, ele foi feito todo digitalmente. Todo através do computador, rotoscopiando esses GIFs, tudo no Photoshop e tal. Ah, interessante. Então,
com a presença desses GIFs que vocês coletaram pela internet, o filme acaba acrescentando também essa camada de significado sobre o consumo da pornografia hoje em dia na internet, como isso, até que ponto isso chegou. Hoje em dia você consome microvídeos formados por uma pequena quantidade de frames que é repetida em loop, né? É isso. É isso mesmo. E o filme, de alguma maneira, foi afetado por essa nova onda hipócrita, conservadora desse pessoal do MBL que chega na porta do museu para protestar com obra de arte que tem nudez, esse tipo de coisa. Isso afetou, de alguma maneira, a carreira do filme? Você teve alguma reação? Olha, na verdade, afetou demais, porque esse filme, igual você falou, ele foi lançado em 2017. Em 2017 a gente já estava nessa polarização e nessa imbecilização coletiva, e o filme foi muito atacado, Inclusive, eu coletei todos os ataques que ele recebeu em todas as mídias possíveis e imagináveis. Recebeu ataques assim direto de pessoas que hoje estão aí na mídia, e eu juntei 45 páginas de ataque esse filme. Esse filme, ele recebeu ataque de tudo quanto é forma que você possa imaginar. Por exemplo, teve um festival aqui no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Caratinga, que o diretor do festival colocou o nome de todos os filmes no cartaz. A secretária de Educação falou: se você não tirar esse nome lésbica desse filme aí, eu não vou deixar o cartaz ser pregado pela cidade. E aconteceu que o cartaz não foi pregado pela cidade. Então o filme ele recebeu muito ataque mesmo, assim, muito ataque. Quando eu lancei ele aqui em Belo Horizonte, a gente tem um programa aqui muito famoso na TV educativa que chama Agenda, que é um programa que muita gente vê. Esse filme, o pessoal do Agenda fala que a reportagem do filme é o que mais tem ataque no canal deles no YouTube, sabe? Tem assim, milhões de ataques deles. Então foi um filme muito atacado, sim, mas eu acho que esses ataques eu acabo servindo deles como troféu, sabe? Tipo assim, eu acabo revertendo isso para o bem do filme, assim. Que a verdade, a gente faz cinema para incomodar, né? Eu não faço cinema só para divertir, eu faço cinema basicamente para incomodar e para me curar das minhas neuroses, entendeu? E esse filme, assim, foi muito interessante nesse aspecto, assim, porque ele quebra um pouco o preconceito, assim, que as pessoas têm. Quando eu fui lançar lá no Festival de Berlim, a gente abriu, na verdade, o filme ficou abrindo para um filme de uma coreana lá, e a primeira coisa que ela me falou assim: nossa, eu esperava uma mulher, chega um homem. Que esse filme é muito, ela usou a palavra, esse filme é muito trans, que eu estava esperando uma mulher, chega um homem. Que filme bem trans, assim. Então é isso, assim. Pois é, por ser um filme erótico, com imagens, apesar de serem desenhos, né, não é nada filmado. Por exemplo, se você coloca uma estátua de uma pessoa nua numa praça, isso é aceitável. Uma das esculturas mais famosas é o Davi de Michelangelo, que é um homem completamente nu. Mas quando você parte para a imagem fotográfica, as pessoas se chocam muito mais. No caso, o filme é um desenho, mas mesmo assim ele ainda choca bastante, né? Mas você já sabia que teria alguma resistência, eu imagino, quando estava fazendo o filme, assim como o próprio poema original teve na época e tem até hoje, né? Será que alguns festivais deixaram, inclusive, de selecionar o filme por causa disso? Você desconfia disso? Não, com certeza, eu tenho certeza absoluta. De alguns eu tenho certeza. Eu só não acho elegante comentar quais festivais são, mas Lógico que não. com certeza tiveram. Uma coisa que você perguntou dos GIFs, que eu acho super interessante, sim, em alguns debates, chegava perguntas da plateia, o seguinte: você filmou essas cenas? Tipo, filmei essas cenas de sexo para colocar, né? Às vezes, isso me dava uma vontade de falar: sim, é claro. Sim, é claro, eu estava presente em todos os momentos. Dá uma vontade de falar isso, mas não, é tudo GIF. Mas, assim,
eu não sei, assim, o GIF é GIF de pessoas, né? Então dá uma certa aproximação com a realidade, assim, É, aquelas as cenas e tal. tem um certo realismo, né? Pois é, e Sávio, além de animador, diretor, cineasta, ele também é organizador de um dos principais festivais de cinema de animação do Brasil, que é a Múmia, né? A Mostra Udigrude Internacional de Animação. E qual é, na sua visão, assim, qual é o diferencial da Múmia em relação a outros festivais? Você que já circulou, talvez por mais de 300 festivais de cinema pelo mundo, qual você acha que é a característica da Múmia, assim, para o público conhecer, o nosso público aqui, para a gente fazer esse intercâmbio aqui entre festivais? Tá bom, eu vou tentar ser um pouco breve. Na verdade, eu acho que uma das grandes características do Múmia, assim, que difere dos outros festivais, é que a gente não tem seleção. É um festival sem seleção, um festival anti-curadoria, que é um assunto que eu gostaria até, se eu tivesse tempo no futuro, aprofundar mais sobre essa coisa da anti-curadoria. A gente, desde o início, a gente pensou em fazer um festival que tudo que nos era enviado, a gente ia exibir, e quem iria fazer a seleção assim, do que é bom, o que é ruim, seria o próprio público. E a gente começou de uma forma bem pequena, apresentando esses filmes no museu, e a gente viu que tinha um público assim que ia todos os dias, um público-alvo, um ávido, não alvo, mas um público ávido, assim, que ia desde criança até pessoas mais velhas, entendeu? E depois eu fui sacar que as pessoas, tinha gente que ia porque queria ver tosqueira, filme tosqueira, que eles nunca iam ver em outros festivais, que eles teriam oportunidade ali numa sala de cinema de gargalhar e de não acreditar e ficar completamente embabascado com o que as pessoas fazem. E aí foi muito divertido, que eu lembro de sessão que eu tinha, assim, que a gente exibia tudo, né? Eu tinha um filme, por exemplo, Almas e Chamas, do Arnaldo Galvão. Eu tinha que tirar as crianças da sala, passar Almas e Chamas, acender a luz, depois trazer as crianças. E isso era muito interessante. Então, eu acho que uma das características da Múmia é isso. Até hoje, depois, mesmo de 19 anos fazendo festival, a gente aceita tudo que é animação. Então, antigamente, a gente exibia assim, em um mês, assim, ficava um mês exibindo filme. O meu sonho é fazer um catálogo igual de Annecy, assim, com milhares de animação por ano e tal. E aí, essa mostra caiu aqui no gosto do pessoal daqui da cidade, até porque BH é uma cidade sui generis, assim, no Brasil, que foi a primeira capital do Brasil a ter um curso a nível superior de animação. E isso tem um público, tem alunos, tem pessoas interessadas em animação, então o festival veio muito a calhar, assim. E foi uma coisa que foi me dando vontade de fazer. Ele, assim, a partir, sei lá, da 10ª edição, ele começou a crescer muito. Comecei a ficar preocupado. Falei, nossa, e agora? O que eu faço? É difícil ser underground, assim, quando cresce muito, mas mesmo assim eu segurei a onda e ele continua sendo underground até hoje. É um festival que eu não me sentiria à vontade de ser um grande festival assim de animação, entendeu? Tipo assim, ele é para o que ele é, assim. Eu tento atingir assim, como se fosse uma micropolítica, assim, é trazer para uma cidade que já tem uma vocação para esse tipo de filme e trazer coisas boas para alegrar as pessoas mesmo, assim, para trazer alegria para a vida das pessoas, para ser um diferencial. E a gente faz exibição em hospital, a gente faz em museu, a gente faz exibições em lugares muito não usuais, assim, que eu acho muito interessante levar animação para o hospital para crianças que estão lá em sofrimento, com todo tipo de sofrimento que você possa pensar e imaginar, é muito prazeroso, porque eles dão um retorno muito interessante. Às vezes eu tenho que repetir o filme várias vezes, porque para eles ali é um mundo novo que está apresentando para eles. E nesse meio tempo eu virei professor também aqui em Belo Horizonte, tem 12 anos que eu dou aula também de animação, dou aulas de outras matérias, mas preferencialmente de animação,
Quando eu virei professor, eu saquei que tinha uma deficiência muito grande em publicação assim sobre animação brasileira, sabe? Praticamente nenhuma, assim. Poucas iniciativas assim na década de 70, na década de 80 nada, na década de 90 nada, e a partir de 2000 tinha um livro, só que era um livro de animação geral, e aí a gente também resolveu contar essa história um pouco assim pelo nosso viés, entendeu? Contar essa história dessa criação desse curso aqui de Belo Horizonte, que era uma história que existia só oralmente, não existia registrado ainda assim livros, e depois veio mais ideias de fazer outros livros, fazer algumas traduções. Então, acaba o festival virou várias outras coisas assim, sabe? Hoje, desde 2016, a gente está também organizando tipo um museu da animação aqui em Belo Horizonte, pegando todo esse acervo que a gente juntou durante esses 20 anos, uma biblioteca especializada, os quadros todos emoldurados. Depois da pandemia, o sonho é abrir esse local para curiosos, pessoas que vêm de fora, quer conhecer um pouco da história. A nossa sede fica na Rua da Bahia, que é uma rua muito tradicional aqui em Belo Horizonte. Na verdade, é um museu dentro de uma sala, que é dentro de uma Maleta também, que é um prédio hiper tradicional para quem conhece Belo Horizonte. Então, a Múmia virou uma entidade. Pois é, eu ia recomendar e sugiro que todos procurem os livros que Sávio organiza. Ele tem uma contribuição bem interessante também de lançar livros sobre animação, sobre a história da animação e sobre técnicas, sobre questões mais teóricas também. Os livros são bem interessantes. Sávio, obrigado por essa entrevista. Espero que todos assistam ao filme dele. Lembrando que é uma sessão com classificação indicativa para maiores de 18 anos, principalmente por causa do filme dele. E obrigado aqui por participar desse Animais virtual. Espero que você esteja presente com seus próximos filmes nas próximas edições presenciais do Animais. Eu que agradeço, Júlio. Eu desejo vida longa ao Animage e que eu também possa mesmo estar com outros trabalhos em edições futuras. Massa, valeu. Tchau.